Senhor, bom dia! Graças a Jesus, mais um dia. Deus te abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus em nome de Jesus. Irmãos, Deus é fiel e Deus é fiel e está cuidando da nossa vida. Olha só, vamos continuar falando aqui sobre Gideão e continuar a história aqui, concluir a história. Olha só, nós precisamos entender que mais um dia Deus soprou do fôlego da vida sobre nós e nós estamos aqui. Eu estou falando, você está ouvindo e assim vai. Irmãos, se alegra, Deus está tomando conta da sua vida. Nem tudo acontece como eu gostaria, nem tudo acontece como você gostaria, mas tudo acontece como Deus quer, da maneira que Ele quer. Então a gente vai fazer o quê? Vai glorificar a Deus, vai exaltar o nome do Senhor e louvar a Deus, né? E ter uma direção de Deus em tudo que a gente vai fazer. Irmãos, olha só como Deus trata do nosso coração, como Deus molda o nosso coração. A gente falando de confiança e estratégia e tudo mais, a vida de Gideão, né? Cada um Deus tratou de um jeito. E sobre confiança, olha só como Deus tá tratando aqui da vida de Gideão e nos ensinando a nós termos confiança nele. Olha só. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os medianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Disse o Senhor. Aí o que acontece? Muito é o povo que está contigo. Aí eu vou pular para o versículo 7 aqui. E disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, vos livrarei e darei os medianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá cada um ao seu lugar. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque tenho dado na tua mão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho e dizia: eis que sonhei, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos medianitas e chegava até a tenda e as feria e transtornou de cima para baixo e ficaram abatidas. E respondeu seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Disse: Deus tem dado na sua mão os medianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e tomou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos medianitas em vossas mãos. Meu irmão, minha irmã, presta bem atenção aqui. Vamos entender isso aqui. Olha só. Aqui na primeira parte, eu pulei aqui do versículo. Só li o versículo 2 e já pulei para o 7, né? E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para dar os medianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Aí o que acontece? Logo aqui em seguida, o que Deus fala para Gideão? Ó, manda o povo ir beber água. Deus faz um teste lá. Manda o povo ir beber água. Na hora que o povo vai beber água, os medianitas, eles, os medianitas não, perdão. O povo, eles vão beber água, aí alguns deles bebem água distraídamente, bebe água distraído, né? Abaixa a cabeça lá
e tal, e fica distraído. Deus está fazendo um teste. Irmãos, Deus ia tirar a gente para que manifestasse a glória dele, né? É exatamente o que ele está falando. Então eu quero falar do outro assunto que Deus está tratando aqui conosco, sobre confiança, sobre moldar o nosso coração e essa parte sobre a confiança de Deus. Então Deus faz o teste lá e já tinha uma quantidade de pessoas, Gideão estava com 32 mil pessoas, só que 22 mil bebe água de qualquer jeito, e a primeira parte das pessoas, ele fala assim, ó, quem quiser ir embora, pode ir embora. Aí Deus vai e fala para o povo, para Gideão dar essa palavra. Aí 22 mil vai embora. Tinha 32 mil. 22 mil vai embora. Aí fica 10 mil. Desses 10 mil, aí Deus falou, ainda tem muita gente com você. Aí ele faz o teste lá da água. Aí tem uns que bebe água de qualquer jeito. Aí tem outros que leva a mão até a boca, né? Fica olhando, preparado para alguma coisa. Irmãos, olha só, esse é um outro assunto, mas nós precisamos entender que algumas coisas sobre esta parte, o que Deus estava fazendo, o que ele queria? Gente preparada. Mas não é esse o assunto. Vamos continuar aqui. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os medianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. E sucedeu que naquela noite, irmão, presta atenção. E sucedeu que naquela noite, sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque tenho dado na tua mão. Olha só, Deus, depois disso aqui, Gideão obedece a Deus, faz a prova com o povo, aí manda os outros 9.700 embora, certo? Depois disso, depois que ele obedeceu a Deus, Deus fala com ele novamente, irmão. Toda vez que eu obedeço a Deus, que eu sigo a direção de Deus, ele vai dar direção no próximo passo. Ele vai falar o que nós devemos fazer, como nós devemos fazer. O que acontece aqui? Ele desce, Deus fala assim, ó, vai lá no arraial dos medianitas. Ele vai até o extremo ali do arraial. Sabe, o povo está preparado para a batalha ali e ele vai até ali. Aí ele leva um ajudante com ele lá, alguém para ele ter segurança, né, que não está sozinho. E é, ele leva alguém com ele lá. E quando ele chega lá, irmão, olha como Deus está trabalhando na minha e na sua vida. O que eu preciso entender? Mantenha a sua confiança em Deus. Deus falou para ele, ó, com estes 300 homens que lamberam a água, eu vou te dar a vitória. O que Gideão fez? Confiou em Deus. Aí Deus fala assim, ó, desce lá no arraial. Quando ele desce no arraial, e chegando, pois Gideão, eis que estavam contando um homem ao seu companheiro, ao seu amigo ali do lado ali, ó, um sonho, e dizia: eis que sonhei, eis que um sonho sonhei. Eis que um pão de cevada torrado, olha só, o comparativo. Como que Deus trabalha na situação? Deus precisava, quem precisa é nós, mas Deus mostrou para o Gideão o que ele estava trabalhando. Por que nós precisamos entender? Qual que é a condição para vencer a batalha? Para vencer a batalha, nós precisamos estar no campo de batalha. Mas como Deus vai nos dar a vitória é com ele. E é muito interessante como Gideão ganha essa guerra aqui, essa batalha. Meu irmão, presta atenção. Quando ele chega lá, o inimigo, os medianitas, os amalequitas, está contando a história um para o outro lá. Olha, essa noite eu tive um sonho que um pão cevado, torrado,
né, vinha e rodava no meio do... Ele falou assim, olha, não tem outra coisa, esse daí é o Gideão. Por que isso, hein? Por que um pão torrado? Irmão, era o mais pobre da família e tudo mais. Ele fez o comparativo exatamente para que aquele homem tivesse o entendimento. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Deus nos dá a vitória, por isso que nós precisamos manter a nossa confiança nele. Por quê? Deus estava trabalhando tanto lá no inimigo, deu um sonho lá para o inimigo, aí o inimigo já ficou com medo, já ficou atemorizado com aquilo. Ele falou assim: não, Deus deu, Deus estava declarando a vitória já para o inimigo saber que ele estava trabalhando. Não, isso aí não é senão Deus que já deu a vitória para Gideão. E ele fica atemorizado. Meu irmão, olha só. E chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que um sonho sonhei, e eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos medianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e transtornou de cima para baixo, e ficaram abatidos. Respondeu seu companheiro, disse: não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos medianitas e a todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e tornou ao arraial e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos medianitas em vossa mão. Irmão, presta bem atenção. O que Deus fez? Qual foi a estratégia de Deus? Levou Gideão para fortalecer ele, por quê? Ele tinha acabado de mandar 9.700 homens embora. O que eu preciso entender? A minha confiança precisa estar em Deus. Com 300 homens, ele venceu a batalha. Com 300 homens, Deus deu vitória para o Gideão. Meu irmão, minha irmã, presta atenção no que eu vou te dizer, em nome de Jesus. Deus está cuidando da nossa vida, da nossa casa, daquilo que é nosso. Mas o que Deus vai fazer? Vai gerar fé no nosso coração. Se nós precisamos dessa condição de confiança, confiar em Deus, receber a capacitação de Deus, nós vamos receber. Deus vai nos dar a direção e vai mudar a nossa história. Mas o que Deus trabalha aqui? Gideão, desce lá no arraial que eu vou te mostrar algo. Meu irmão, Deus vai nos levar em lugar, em condição para eu ouvir aquilo que eu preciso ouvir, sobre o que eu estou fazendo. Às vezes você gostaria de ter uma informação sobre tal situação. Às vezes você gostaria de... Deus vai te dar direção para que o seu coração se fortaleça. No versículo 10, o 11, ele vai falar assim, ó, desce lá que vai se esforçar as suas mãos, vai se esforçar o seu coração. Meu irmão, Deus trabalha na nossa vida para eu e você cumprir aquilo que ele nos deu, ele vai nos fortalecer. Sabe o que isso significa? Ele nos dá suporte no meio das batalhas. Olha só, o que Gideão precisava? De ter confiança, coisa acontecendo, aí ele fala com Deus, fala lá pega o novelinho de lã e pede a aprovação de Deus. Deus responde ele ali, responde de novo. Aí surge essa situação toda, vem um monte de gente. A manifestação de Deus foi tão grande que tinha um monte de gente com o Gideão para ajudar ele na batalha. Era 32 mil homens que estavam ali disposto a ir para a batalha. A primeira parte Deus fala, não, ó, anuncia aí para o povo. Se for medroso, tiver com medo, pode voltar. 22 mil voltaram. Aí, no meio indo para a batalha, Deus fala assim, ó, ainda tem muita gente. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Confia no braço de Deus. Quem Deus colocar do nosso lado para nos abençoar, para nos fazer chegar no propósito que Deus já nos deu, vamos nos alegar com essas pessoas, mas entenda,
Confia no braço de Deus, confia na misericórdia de Deus. Quando ele chega lá, ele está com 300 homens. Meu irmão, quando ele chega lá no arraial, no versículo aqui, nos versículos aqui, vai falar que o arraial do inimigo estava lotado de gente. Tinha tanta gente, camelos e homens, como se fosse a areia do mar. A estratégia que Deus dá para Gideão é algo incrível. Ele pega uns cântaros e começa a gritar. Ele espalha os 300, né? Faz 3 grupos de 100 e tá nos versículos posteriores. Ele faz 3 grupos de 100 e aqueles homens começam a gritar por Deus e por Gideão, e o povo começa a ficar com medo, se tropeça lá todinho e vai morrendo um na espada do outro. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Deus vai colocar a mão nessa situação, ele já colocou a mão, mas eu preciso colocar a minha confiança primeiro em Deus. Deus vai colocar gente do meu lado, tem situação que eu não vou viver sozinho, eu não vou vencer sozinho. Deus vai usar a gente para me abençoar, vai usar a gente para eu abençoar, e assim a coisa acontece. Mas o que Deus está falando aqui? Que a nossa confiança precisa estar nele. Tem muita gente, vai no confiando no braço de Deus, que Deus já nos deu vitória. O que ele faz aqui? Como que é o trabalhar de Deus na vida do Gideão? Gideão precisava do quê? De confiança, de entender que Deus estava do lado dele, e Deus demonstra isso, meu irmão. Deixa Deus moldar o seu coração diante desta batalha, diante dessa situação, porque a vitória não vem de nós, a vitória não vem de mão de homens, de mãos humanas, mas a vitória vem de Deus. Eu preciso confiar, colocar a minha confiança em Deus, porque se eu colocar a minha confiança em pessoas, em homens, eu posso me frustrar, porque nem todo mundo vai conseguir me atender do jeito que eu preciso, como eu preciso. Mas quando Deus dá, aí tudo isso acontece. Atende como nós precisamos, do jeito que nós precisamos, e o milagre acontece e nós temos vitória. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Deus, eu quero te louvar pelo teu cuidado, Pai, e a tua misericórdia sobre a nossa vida. Oh, Jesus, obrigado porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas, Pai. E diante das situações, o Senhor tem gerado fé no nosso coração, Pai. O Senhor tem atendido, ouvido a nossa oração, Papai. E eu peço a Ti, enche-nos da Tua presença nessa hora, enche-nos da Tua graça e da Tua misericórdia. Vem, Papai querido, manifestando do Teu poder e a Tua misericórdia, Senhor. Eu quero declarar, fortalece a cada um que está comigo, Jesus. Oh, Pai Santo, Pai querido, às vezes, Pai, lá fora, no mundo, quer quantidade, quer um monte de coisa, mas o Senhor nos dá a vitória com aquilo que nós temos na mão, com quem está ao nosso lado, com quem acompanha a batalha. Senhor, eu peço a Ti, abre os nossos olhos para enxergar aquilo que o Senhor já nos deu e nos dá a direção no campo de batalha, Pai, aquilo que nós vamos fazer, como que nós vamos agir em nome de Jesus. E eu peço a Ti, Senhor, visita a cada um que está comigo aqui, Pai, nessa oração, nessa palavra, e eu quero declarar em nome de Jesus, Senhor, manifesta do Teu poder e unge com a Tua graça. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.